Bom dia. Abram a apostila na página 58. Anotem no alto da página o nome da videoaula. Ainda continuamos aplicando a teoria sobre tipos de forças, força resultante, leis de Newton. Agora parte 7. Eu vou fazer um parênteses para falar sobre polias. Polias são equipamentos que proporcionam alguma vantagem mecânica. Então nós temos dois tipos de polias. Nós temos a polia fixa. Então grifem aqui, olha, fixa. Qual é a função de uma polia fixa? Ela altera a direção da força. Tá? No caso aqui, tração, já vamos ver por quê. Mantendo o valor. Por que força de tração? Porque as polias funcionam em conjunto com cordas. Isso aqui é uma corda. Isso aqui é uma corda. E temos a polia móvel. Então grifem aqui polia móvel. Fixa e móvel. A móvel, ela divide a força. Ok? Essa é a definição. As polias podem trabalhar individualmente ou em conjunto. Vamos falar primeiro da polia fixa. Como foi definido, ela muda a direção de aplicação da força. Olha essa situação. Eu tenho uma caixa sendo deslocada rampa acima. Alguém aqui vem aqui do lado, no esqueminha, no desenho de vocês, fazendo o quê? A força necessária para deslocar a caixa. Tá ok? Qual é a vantagem da polia fixa? Imagina o seguinte. Esta pessoa, aqui, ó, nesta posição da rampa, tentando fazer a mesma coisa. Quando a pessoa se coloca nessa posição da rampa e tenta erguer a caixa, obrigatoriamente ela vai ter que encurvar o corpo. E na hora de fazer força, ela tem que fazer uma força para deslocar a caixa e ao mesmo tempo ajeitar o corpo. Certo? Ela tem que erguer o corpo dela para poder subir a caixa. Então ela faz uma força necessária para erguer a caixa, subir a caixa e também para erguer o corpo. Ok? Polia móvel. Então aqui nós temos um conjunto de duas polias. Uma fixa nesse ponto. E por que essa chamada de polia móvel? Isso aqui é uma corda, olha só. Uma extremidade dessa corda está presa nesse ponto. É um suporte. No caso aqui o suporte é um teto. Ok? Quando essa pessoa puxa a corda, essa polia sobe. Quando essa pessoa solta a corda, essa polia desce. Por isso que ele é polia móvel. Venho na caixa e anotem aí no esquema de vocês, na apostila de vocês, qual é a outra força que está atuando nessa caixa. É a força que sempre atua. É o peso. Então o objetivo é erguer esse peso. Ok? A caixa ela é conectada à polia móvel no ponto central desta. Então a caixa é pendurada no ponto central da polia. Ela pode ser pendurada diretamente, ou então aqui existe uma cordinha que permite a conexão com o gancho da
polia. Então, na cordinha atua uma tração. Então, neste caso, o valor da tração é igual ao valor do peso. Então, anote aqui do lado T igual a P. Ok? O que vai acontecer aqui na polia? Pessoal, olha só a corda. Essa extremidade dela está presa aqui no teto. Essa extremidade dela está presa no teto. Então, o teto vai suportar uma parcela do peso. Quanto? Exatamente a metade. Por isso nós dizemos que a polia móvel, ela divide o peso, o esforço por 2. Então, venho aqui, olha, escreveu T dividido por 2, mas T igual a P. Então, eu vou escrever aqui que P dividido por 2. Anotem isso. Vamos adotar um valor só para exemplificar. Vamos supor que esta caixa tem um peso igual a 100 newtons. Então anotem aqui. Então T igual a 100 newtons. Quando chega aqui, a polia móvel vai dividir o peso por 2. Ok? Se ela dividir esse peso por 2, esta corda vai suportar um peso igual a quanto? Qual parcela desse peso? Metade dele. 50 newtons. E o outro 50 newtons, a outra metade, segue aqui. Então anotem no esqueminha da apostila de vocês. Essa pessoa vai exercer uma força F para erguer esta caixa de 100 newtons. Qual é a força, quanto vale a força que essa pessoa vai exercer? O que sobrou aqui? 50 ficou suportado pelo teto. Sobrou quanto para lá de cá? Para ele exercer? 50 newtons, tá ok? Vamos aproveitar esse espaço aqui embaixo, que eu vou colocar uma outra situação de polias, ok? Então aqui está o teto. A corda presa ao teto, uma extremidade. A corda desce aqui. Passa por uma polia móvel. Aqui. Passa pela polia móvel. Sobe. E aqui em cima passa por uma polia fixa. Olha, fixa no teto. A corda veio, passou pela polia móvel, subiu, passou pela polia fixa, desceu, mais uma polia móvel. Passou por ela, subiu, mais uma polia fixa. E a extremidade livre aqui. Isso é um conjunto de polias móveis e fixas. Esse conjunto de polias móveis e fixas é denominado por talha. Ok? Pendura um corpo nessa primeira polia móvel. Um corpo de peso, por exemplo, 100 newtons. Se necessário, dê o pause, depois continua acompanhando. Um pause para anotar a figura. Ok. Então, o que vai acontecer com esse peso? Metade dele vai ser suportado pelo teto. Correto? Cada polia móvel divide o peso por 2. Então, 50 newtons. Sobrou para cá 50 newtons.
esta polia móvel vai suportar um peso igual a quanto? Igual ao peso total 100? Não, porque do peso total 100, 50 está sendo suportado pelo teto. Então sobrou para ela sustentar aqui o que restou, 50. Ok? Como ela divide por 2, 25 newtons aqui e 25 newtons aqui. Uma pessoa vem aplicar uma força aqui para erguer essa caixa. De quanto? Quanto vale a força que uma pessoa tem que exercer aqui para erguer esta caixa de 100 newtons? O que sobrou para ela fazer? Sobrou quanto? 25. Então ela vai exercer uma força de apenas 25 newtons para erguer, neste caso, um peso de 100 newtons. Essa é a função de um sistema composto por polias. Continuando, abra uma apostila na página 60. Vamos fazer um exercício de aplicação de polias. Essa situação proposta no exercício 2. Se for necessário, dê um pause, leia, entenda o problema, depois dê o play e volte a acompanhar. Então vamos lá. Dois alpinistas nessa situação. O alpinista A tentando erguer o alpinista B. Ok? Ele fornece aqui a massa do alpinista A, organiza o problema, tira esses dados do problema. Pessoal, desculpe, 100 quilogramas. 100 quilogramas. Massa do alpinista B, onde é que está? 80 quilogramas. Ok? Essa é a situação que nós temos. Ele vai fazer força para erguer o alpinista B. Então nós temos que enxergar as forças que atuam em cada corpo. Vamos lá então no alpinista B. Façam o que eu fizer aqui no esquema da apostila de vocês. Peso é uma força que sempre atua. Então o peso do B é igual a mg 80. Quanto vale o G? Ele não forneceu o G no problema. Mas o G é uma grandeza universal. O aluno tem que saber de cor. Para fazer uma prova minha, não. Grandezas universais e outras informações, como fórmulas, eu forneço na prova. Mas para fazer Enem, processo seletivo, precisa saber de cor. 800 newtons. Quem está puxando o alpinista B para cima? É uma força que está atuando nessa corda. Forças que atuam em corda chamam-se tração. Pessoal, essa tração, esta força, é a força que o A está exercendo em B. Correto? Terceira lei de Newton. B reage e exerce em A uma força de igual valor. Se aqui é T, lá também é T. Mesmo porque a corda que une os dois é a mesma. Então a tração tem que ser a mesma. Além da tração, quais são as outras forças que atuam em A? Então vai lá. Peso, PA, 100. Então PA é igual a 1000 newtons. Mas o corpo A está apoiado. Ah, para falar nisso, no corpo B, atua a força normal? Sim ou não? Não. Normal
só atua em corpos apoiados, porque a normal é uma reação do apoio. Então aqui tem o Na, que vai ser igual a quanto? 1000 newtons, igual a PA. Tem mais alguma força atuando no corpo A? Pessoal, se não existir uma força de atrito aqui, entre o alpinista e o piso, será que ele consegue executar o que ele tem que executar aqui? O coitadinho do alpinista B, se não tiver atrito aqui, adeus. Se não tiver atrito aqui, o alpinista A, ele vai empurrar o chão para trás e não vai ter resistência. Se não tiver resistência, ele vai ficar patinando aqui e o coitadinho do B vai despencar. Por isso que ele diz que tem uma força de resistência contrária ao movimento FAT igual a 440 newtons. Se aqui fosse liso, esse coitado não estaria mais nessa posição. Correto? Bem, ele pede aceleração. Nós já vimos anteriormente esse tipo de problema. Só que assim, olha, anotem aqui. Um corpo A engatado por meio de uma corda em um corpo B. Lembram? Aqui uma força motora. Tração. Tração. Conhecendo a massa de cada um deles, conhecendo a força motora, como é que eu calculo a aceleração disso? A aceleração disso é igual à aceleração do sistema. Só lembrados disso? Para calcular a aceleração, como temos forças envolvidas e massas envolvidas, você obviamente vai se lembrar de FR é igual a M vezes A. Ok? Então anotem lá. Então como nós fazíamos aqui? FR igual a M vezes A para o sistema, força resultante de mesma direção. Estava fácil, somar considerando sinais. Então eu conseguia, em quase todos os problemas, calcular a aceleração usando o sistema. Agora aqui, se eu for calcular a aceleração pelo sistema, considerando a massa de A, massa de B, então MA mais MB vezes A, mas olha o cálculo da força resultante. Tração. Tração aqui atua em qual direção? Vertical. E aqui? Horizontal. As forças atuam em direções diferentes. Essa força atua na vertical e essa força atua na horizontal. Então, quando tem uma situação onde tem forças atuando em direções diferentes, o referencial que nós adotamos para esta situação, para este problema, qual referencial? Cartesiano. Então, vem aqui, plano XY. Notaram? Não me serve aqui. Porque aqui as forças atuam em direções diferentes. Então nós vamos ter que mudar o referencial. Não vai mais poder ser o referencial XY. E qual é o outro referencial que nós podemos adotar? Sentido de movimento. Então eu tenho que vir aqui no sistema e verificar e adotar aqui um sentido para o movimento. Então eu posso dizer que esse sistema está descendo. Ele pode estar descendo. Esse alpinista pode estar controlando o movimento de descida desse. Ou então subindo. Esse alpinista pode estar subindo o B para essa posição. O sentido do movimento tanto faz, é você que escolhe. É quem está resolvendo o problema que adota. Eu vou adotar esse sentido. Então escreva aqui do lado. Referencial o referencial aqui é o sentido do movimento. Isso é coisa nova.
Por isso que em física nós temos que fazer vários problemas. Porque nós vamos aprendendo com cada um deles. Nós vamos aprendendo com cada um deles. Então não é apenas solucionar o problema. Conceitos, leis, resultados são ensinados em cada problema. E esses resultados, com certeza, serão utilizados depois na solução de outros problemas mais complexos. Então, o que nós aprendemos agora? Que nós podemos ter um referencial de acordo com o sentido do movimento, para estipular qual é a força que vai ser negativa, qual é a força que vai ser positiva. Qual é o critério? Força. Concorda movimento. Se a força concordar com o movimento, ela vai ser positiva. Discorda, negativa. Então, o grande aprendizado nesse problema é exatamente a apresentação de um outro referencial. Ok? Como eu não posso aplicar para o sistema como um todo, nós temos que aplicar FR igual a M vezes A para cada corpo. Então, para cada corpo. Então, vamos lá. Corpo A. FR igual a M vezes A. Olhando só o corpo A. Olhando só o corpo A. FR igual a M vezes A. Nessa direção, qual é a direção? Horizontal. Tem força T e força FAT. Quem é positivo? Quem concorda com o movimento? T. Então vai ficar T. Essa discorda do movimento. Menos 440 é igual a M vezes A. Qual massa? A massa do corpo em questão. Corpo A. 100 e o A não sei. Isso não é fórmula. Isso é fórmula. Isso aqui é uma relação matemática. Então eu apliquei a fórmula, não resolvi o problema. O máximo que eu consegui foi uma relação matemática, que não me soluciona. Por que não me soluciona? Porque eu tenho duas incógnitas. Uma equação com duas incógnitas não tem solução. Então eu tenho que guardar isso daqui. Ok? Vai no corpo B. Olha só para o corpo B. Em qual direção? Na direção do movimento. O movimento aqui é na vertical. Quem concordar com o movimento, positivo. Quem discordar, negativo. Então, FR vai ficar 800 menos T igual a 80 vezes A. Novamente, não solucionei, mas encontrei uma relação, que eu vou chamar de 2. Então, agora temos soluções? Temos soluções. Por quê? Duas equações com as mesmas incógnitas têm solução. E vocês já aprenderam a solucionar sistemas como este. Você pode usar o método da substituição, soma, subtração, enfim. Eu vou adotar agora, por ser mais imediato, o método da soma. Como é que é o método da soma? Você vai somar as duas equações. Então vai ficar T menos 440 é igual a 100A. 800 menos T é igual a 80A. Você vai somar. Esse T é igual a esse? É. T mais menos T
menos 440 mais 800, sem A mais 80A. Então daqui vai sair que 360 dividido por 180 é igual a A, e A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tenham um bom dia.